Olá, continuando aqui com o nosso curso de pré-cálculo, esse é o primeiro vídeo de conteúdo da aula 16. Nessa aula 16 nós vamos falar das funções trigonométricas inversas, que é o assunto do capítulo 25 desse livro aqui, que é o livro que nós estamos seguindo. Semelhante ao que ocorreu com logaritmo, em que eu disse que toda a teoria de logaritmo sairia meramente do conhecimento da teoria de funções inversas, algo semelhante acontece aqui. As funções trigonométricas foram postas, nós descrevemos as funções trigonométricas, entendemos seus domínios, suas imagens, como é que funcionam, os seus gráficos. Acontece que, a partir daí, para definir as funções inversas, esquece-se, por assim dizer, o conhecimento de trigonometria. Não é mais necessário nada de trigonometria. Aí entra em funcionamento tudo o que se sabe sobre funções inversas. Então eu, inclusive, recomendaria que você revisse o vídeo de função inversa, porque absolutamente tudo que foi feito lá vai ser extremamente importante para o que nós vamos ver aqui. Bom, lá naquele vídeo de funções inversas, nós vimos que o primeiro passo para você fazer uma função inversa é decidir se a função é ou não injetura. Acontece que a função seno de x não é bijetura, ou seja, ela não é injetura. Como a gente consegue ver muito facilmente do gráfico, né? Se você fizer aqui uma linha horizontal, fica muito claro que essa linha encontra a curva em vários valores. Isso é característica de uma função que não é injetora. Afinal de contas, o que é uma função injetora? É aquela que associa a um determinado valor, associa um outro valor na imagem e que não há nenhum outro valor aqui que associe ao mesmo número. E claramente isso não é o que acontece aqui. Ou seja, esse valor de x dá um determinado valor na imagem, esse outro valor de x dá o mesmo valor, esse outro valor de x dá o mesmo valor, e a situação aqui é o pior possível, porque isso se repete infinitamente. Já que é uma função periódica, a cada 2π isso aí vai se repetir infinitamente. Ou seja, esse valor aqui da imagem, ele é acessado por infinitos valores de x. Então, como a gente viu lá na aula de função inversa, quando a função não é injetora, ela não admite inversa. Então, eu bem poderia acabar a aula aqui e dizer, olha, a função não é injetora, a função seno não é injetora, então, portanto, não tem uma função inversa de seno e pronto, acabou-se a aula, né? Entretanto, claro que nós não vamos desistir assim, nós vamos pensar em um modo de fazer isso. E o caminho para fazer isso é o seguinte, essa função ela se repete a cada 2π. Mas se você pensar nesse trecho aqui específico, que começa aqui no menos π sobre 2 e vai até o mais π sobre 2, se nós nos limitarmos a esse trecho, cada valor de y é acessado por um único valor de x. Ou seja, se fizermos a limitação de que o x necessariamente está entre π sobre 2 e menos π sobre 2, nesse intervalo nós temos uma relação injetora. E lá na aula de função, a gente falou de domínio, eu disse também que existe a ideia de domínio implicado. Quando eu digo que a função é seno de x assim, e não digo nada sobre o domínio aqui que está sendo considerado é o domínio implicado, ou seja, todos os valores de x que são admissíveis, ou seja, todos os valores reais. Então, o domínio da função seno são todos reais, da maneira que a gente definiu. Entretanto, o domínio ele pode ser colocado, ele pode ser imposto, ele pode ser mais restrito do que o domínio natural, o domínio implicado. Então é assim que nós construímos as funções trigonométricas inversas. Em vez de você pegar essa função seno, cujo domínio são todos reais, e o gráfico é isso aqui, você define uma outra função muito parecida com essa, a relação é a mesma dada por seno, só que é um seno com domínio restrito. Você restringe-se apenas a esse trecho. Então, se você fizer uma função seno restrita, em que o domínio da função está restrito ao intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2, a imagem continua sendo a mesma, a lei de formação você continua usando aquela regra de associar via ciclo trigonométrico e tal, ou seja, tudo isso aqui você não muda, você só vai restringir o domínio. Agora, nesse caso, com esse domínio restrito, a função g, né, essa nova função, né, porque ao definir redefinir o domínio, eu estou definindo uma nova função. Essa função restrita, ela sim é injetora e ela sim admite inversa. Essa regra mapeia um número daqui num número daqui. O que a inversa faz?
ela pega um número daqui e mapeia no número de cá. Ou seja, o domínio dela vai do menos 1 ao 1 e a imagem dela vai do menos π sobre 2 até o π sobre 2. E as propriedades dessa função inversa saem todas da teoria geral de funções inversas, de tudo que a gente viu sobre funções inversas. Do mesmo jeito que para a função inversa da exponencial nós demos um nome especial, nós chamamos de logaritmo, aqui a função inversa daquele seno com o domínio restrito vai receber o nome especial de arco-seno. Recebe o nome de arco-seno e será representado dessa forma aqui, né? A mais importante das propriedades de uma função inversa é que quando ela é composta com a função, ela dá a identidade, no caso a função f de x igual a x, né? A função x. Ou seja, a função, quando combinada com a sua inversa, dá igual a x. Isso aqui é da teoria geral de função inversa. Qualquer que seja a função e a sua inversa. Esse g aqui pode ser exponencial e esse g a menos 1 pode ser o logaritmo. Esse g pode ser a função x ao cubo e esse g a menos 1 pode ser raiz cúbica de x. Enfim, isso é uma relação geral. Então, o que está sendo dito aqui? Está dizendo que a função combinada com a sua inversa dá o próprio x. Em outras palavras, o seno do arco-seno de x é x, pela definição de função inversa. E, inversamente, o arco-seno do seno de x é x. É comum também, em vez de usar arco-seno, o pessoal usar essa simbologia aqui, ó, seno com o menos 1 aqui. Só tomem cuidado para não criar confusão com isso. Esse seno menos 1 não é seno elevado a menos 1. Às vezes a gente até fala assim, talvez por um abuso de linguagem, mas entenda que isso aqui não é 1 sobre seno de x, não é isso. 1 sobre seno de x é a função inversa multiplicativa do seno. Essa função aqui é a inversa associada à operação de composição das funções. Reveja lá a aula de função inversa para isso ficar claro. Função inversa e composição de função. É muito importante que você nunca confunda isso aqui com 1 sobre seno de x. Se você quiser escrever 1 sobre seno de x na forma de potência, você diz que isso aqui é seno de x elevado a menos 1. Agora, quando você escreve com esse menos 1 aqui, ó, é estabelecido que esse menos 1 aqui não é elevado a menos 1 no sentido usual. Então, nós já sabemos como é que a função inversa se relaciona com a função original. Nós já sabemos como que é o domínio dessa função inversa. Nós já sabemos como é que é a imagem dessa função inversa. Sabemos muita coisa sobre ela. E podemos também saber o gráfico. Para construir o gráfico da função arco-seno, você usa o que você sabe sobre construção de gráfico de funções inversas, dado o gráfico da função. Então, você tem aqui o gráfico da função seno. Como eu comentei com vocês, a gente não vai usar toda a função seno. Nós vamos nos limitar a esse intervalo aqui. Então, a função que nós vamos considerar, o gráfico que nós vamos considerar, é só esse pedacinho aqui marcado em vermelho. Não vamos considerar o gráfico completo do seno. É essa função aqui que nós vamos pegar a inversa. Em outras palavras, nós não vamos fazer a inversa do gráfico riscado em azul, que é da seno completa. Nós vamos fazer a inversa desse gráfico aqui marcado em vermelho, que é quem admite inversa. E como é que se constrói o gráfico da função inversa? Para você fazer a relação da função inversa com a função normal, trocam-se de papéis x com y, né? Você vê que o que é domínio passa a ser imagem, o que é imagem passa a ser domínio. Tipicamente a gente chama de domínio, representa por x, tipicamente o que está na imagem a gente representa por y. Então aqui você tem x e y que desempenham papéis no gráfico. O x é o eixo que fica na horizontal e aponta para a direita. O y é o eixo que fica na vertical e aponta para cima. Então eu preciso, para ter o gráfico da função inversa, trocar os papéis dessas duas. Então como é que eu faço isso? Eu faço o x passar a fazer papel de y, ou seja, o eixo x eu coloco apontando para cima. Só que ao girar desse jeito, o eixo y que está na horizontal, como deveria estar, não está exatamente fazendo o papel de x, porque o eixo x tipicamente aponta para a direita. Então, para fazer isso, eu espelho o gráfico. Observe que o que estava antes fazendo o papel de y, agora está fazendo o papel de x. Ou seja, os x aqui você tem 0, 1, 2,
3. A função inteira está aqui, ó, entre o menos 1 e o 1. Ou seja, o domínio da função, que são os valores de x que participam do gráfico do arco seno, são só esses valores do menos 1 ao 1. Já o que era x no gráfico de seno, agora veio para cá fazer papel de y no gráfico do arco seno. Né? Lembrando que o gráfico não é tudo isso, né? A gente considerou apenas esse trecho vermelho aqui. Então, o gráfico do arco seno acaba aqui no π sobre 2 e começa aqui no menos π sobre 2. Ou seja, a imagem do arco seno é só esse trechinho aqui, ó. Ela é maior do que menos π sobre 2 e menor do que π sobre 2. Então é isso. Aqui nós temos o gráfico da arco seno construído apenas com conhecimento do gráfico do seno e a teoria de função inversa. No caso do cosseno, eu não vou fazer com tantos detalhes, porque é tudo muito parecido. Então eu deixo como um exercício para vocês preencher as eventuais lacunas. De maneira análoga, do gráfico do cosseno, facilmente você vê que não é uma função injetora, né? Só para lembrar, o gráfico do cosseno é esse aqui, ó. Então você vê facilmente que o mesmo valor de y é acessado por diferentes valores de x. Então isso não é uma função injetora. Então, no caso do cosseno, você também vai precisar fazer uma limitação no domínio da função antes de definir a inversa. Só que se você fizer a mesma limitação que você fez no caso do seno, você vai ter problema, porque mesmo aqui nessa restrição do menos π sobre 2 até o π sobre 2, a função ela não é injetora, ou seja, esse valor aqui ele é acessado por dois valores de x. Então você tem que usar a mesma estratégia, ou seja, restringir o domínio de cosseno, só que a restrição ao domínio que você faz é diferente, você restringe do zero até o π. É esse trecho aqui, ó, que vai ser considerado na função cosseno restrita, que vai ser usada para construir a função inversa do cosseno, chamado arco cosseno. Então, o domínio da função, o domínio restrito, o novo domínio da função cosseno, é do zero ao π, mapeado nesse número aqui, com a mesma lei de formação, aquele esquema de gerar no ciclo trigonométrico. Essa função restrita, ela sim admite inversa, e a inversa representada assim, que é chamada de arco cosseno, representada assim. O cosseno, você me dá o ângulo e ele te diz o valor do cosseno. A arco cosseno, dado um determinado valor, ele me diz qual é o ângulo cujo cosseno deu esse valor. Ou seja, é o arco cujo cosseno é x. Por isso também é o nome, né? Arco cosseno. Novamente, da teoria geral de funções inversas, a gente sabe que o cosseno do arco cosseno de x é o próprio x. E que arco cosseno do cosseno de x é o próprio x. Essas relações aqui vão ser muito úteis, a gente vai usar bastante. E também a arco cosseno nem sempre é representada assim. Às vezes ela é representada com esse menos 1 aqui, mas não confundir com 1 sobre cosseno. Não é o que acontece. Então, para a gente ver como é que fica o gráfico da função arco cosseno, a gente pega a cosseno com o domínio restrito, né? Ou seja, pega só esse trecho aqui do gráfico, só do zero, do x igual a zero até o x igual a π. E aí o gráfico da arco cosseno, né, que é a inversa dessa cosseno restrita aí, marcada em vermelho, você bota o eixo x apontando para cima e depois espelha de tal maneira que o eixo y aponte para a direita, como é o que se espera do eixo x. Então vejamos aqui uma do lado da outra, né? A função arco seno e a arco cosseno, né? Na arco seno, ó, você tem toda a função seno, só que você faz uma restrição do menos π sobre 2 até o π sobre 2, ou seja, o domínio é isso daqui, e a imagem do menos 1 ao 1. Essa função aqui, que repito, não é exatamente a função seno, é uma função seno com domínio restrito. A inversa dela tem esse gráfico aqui, com o domínio do menos 1 ao 1, e imagem do menos π sobre 2 ao π sobre 2. Observe aqui pelo gráfico que a função seno é ímpar, e a sua inversa, a arco seno, também é ímpar. Já no cosseno, nós não podemos manter
a característica dela de função par, porque uma função par não tem, por definição, inversa, porque se a função é par, significa dizer que quando você troca x por menos x, não faz diferença para o valor da função. Então, claro que vai ter um determinado valor que é acessado por dois valores de x. Então, a função par não pode ter inversa. Então, a gente quebra essa ideia de paridade através dessa escolha de domínio aqui. Ó. Quando a gente faz essa escolha de domínio para a função cosseno, você define uma nova função que tem esse domínio de 0 até π e essa imagem de menos 1 até 1. E aí você define a inversa, não da cosseno tradicional, mas da cosseno com o domínio restrito. E aí você tem a função inversa dela, que é a arco-cosseno. A arco-cosseno tem como domínio do menos 1 ao 1 e tem como imagem do 0 ao π. Do mesmo jeito que essa função cosseno com domínio restrito não tem paridade, ela não é nem par nem ímpar, né? Por causa da escolha que eu fiz do domínio. A função inversa dela, a arco-cosseno, também não tem paridade, ela não é nem par nem ímpar. E antes da gente passar para os exercícios, deixa eu só fazer um comentário final. Você poderia dizer o seguinte, mas eu poderia, aqui no caso da função, quer dizer, aqui no caso da função cosseno, nós pegamos essa limitação para o domínio antes de fazer a inversa. Você poderia perguntar, eu poderia ter pego essa limitação, ou seja, ter feito do menos π ao 0, antes de definir a sua função inversa? Sim, essa função com esse domínio restrito dessa maneira admitiria a inversa, e você pode fazer a inversa dela, só que você não pode mais chamar de arco-cosseno, certo? Porque o nome já foi usado. Quer dizer, o que nós chamamos de arco-cosseno é a inversa desse cosseno aqui com esse domínio. Se você escolher um outro domínio, pode até ser que você consiga, dependendo do domínio que você escolher, pode ser que você consiga definir uma inversa. Só que essa inversa vai ser alguma outra coisa e não vai ser arco-cosseno. Quando as pessoas falam arco-cosseno, esse nome aqui está reservado para essa escolha de restrição de domínio para o cosseno. A mesma coisa para o seno. Se você fizer uma outra restrição de domínio, você pode sim definir uma função inversa do seno, que não é nem par nem ímpar, mas você não pode chamar de arco-seno, porque o nome já foi usado e ele é específico para essa daqui, com essa escolha de domínio e etc. Bom, agora vamos botar em prática tudo isso que a gente desenvolveu, né? Começando com um exercício simples, olha, alfa é um ângulo que está entre 0 e π, né? E é dito para você que alfa é igual ao arco cosseno de raiz de 3 sobre 2. A pergunta é, quem que é esse ângulo alfa? A gente consegue resolver isso de maneira muito simples, pensando na ideia de função inversa, né? Quer dizer, se eu aplicar cosseno dos dois lados, do lado esquerdo eu fico com cosseno de alfa, e do lado direito, cosseno do arco cosseno de raiz de 3 sobre 2 é raiz de 3 sobre 2. A pergunta que está sendo feita aqui é qual é o ângulo cujo cosseno é raiz de 3 sobre 2. É a mesma pergunta que está sendo feita aqui. Alfa é o ângulo cujo cosseno é igual a raiz de 3 sobre 2. Como a gente já viu, no cosseno, tradicionalmente, ele é uma função periódica, então tem vários ângulos que dão esse valor. Mas no caso dessa restrição aqui, que é necessária para a gente falar da inversa, aí você não tem vários ângulos que dão esse valor. Você tem um valor definido, que é o alfa igual a π sobre 6. Né? Bom, agora vejamos uma questão um pouco mais complicada que envolve essas coisas. Determine essa função aqui, ou seja, a composição de f com g, sabendo que f é cosseno e g é arcosseno. Ou seja, está pedindo para você calcular f de g de x, certo? Em que f é o cosseno de x, ou seja, é cosseno de o g de x é arcosseno, então é cosseno de arcosseno de x. Observe aqui, se fosse seno de arcosseno, aí seria igual a x. Se fosse cosseno de arco-cosseno, aí seria igual a x. Mas aqui você tem cosseno de arco-seno. Como é que você sai disso?
Seno e cosseno estão intimamente relacionados através de uma relação, e essa relação tem que estar na sua cabeça sempre que você estiver fazendo qualquer exercício de trigonometria, porque é uma relação fundamental entre as duas, que é a relação fundamental da trigonometria. A relação fundamental da trigonometria te diz que o seno ao quadrado de qualquer ângulo mais o cosseno ao quadrado deste mesmo ângulo é sempre igual a 1. Isso significa dizer que o cosseno ao quadrado de um ângulo sempre pode ser escrito como 1 menos o seno ao quadrado desse ângulo. Se você tira a raiz quadrada dos dois lados, você deveria dizer que o cosseno de alfa é igual a mais ou menos raiz de 1 menos seno ao quadrado de x. E quem decide se você vai usar o sinal de mais ou de menos é saber onde é que esse ângulo alfa está, né? A gente sabe do ciclo trigonométrico que se o alfa estiver no primeiro e no quarto quadrante, se estiver nesse trecho aqui, o cosseno é positivo. Agora, esse alfa aqui, nesse caso que eu estou usando, é isso aqui, ó. Ou seja, o arco seno de x. E, portanto, eu tenho que olhar para a imagem do arco seno de x. O arco seno de x ele não pode ser qualquer ângulo, ele tem a imagem dele. E a imagem do arco seno de x é de menos π sobre 2 até mais π sobre 2. Volte aí um pouquinho o vídeo para você ver que a imagem do arco seno de x é do menos π sobre 2 ao mais π sobre 2. Significa dizer que isso daqui é um ângulo que está entre menos π sobre 2 e mais π sobre 2. No círculo trigonométrico, mais π sobre 2 está aqui. E o menos π sobre 2 está aqui. Então, estar entre esses dois significa dizer que esse ângulo está em algum lugar aqui. Só que em todo esse trecho, o cosseno é positivo. Então, nesse caso específico, eu posso eliminar esse sinal de menos aqui. Então, bem, o cosseno de um ângulo que está entre menos π sobre 2 e mais π sobre 2 é dado pela raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado desse ângulo. Então, o cosseno desse ângulo aqui é dado por raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado desse ângulo aqui. Ou seja, do arco seno de x. Agora, seno ao quadrado de arco seno de x é o seno de arco seno de x vezes ele mesmo. Só que o seno de arco seno de x, eu sei que é x. Então, isso daqui vezes ele mesmo é x ao quadrado. Então, isso aqui tudo vai dar x ao quadrado. Isso daqui é a composição das duas funções que me foi solicitada. Bom, mais exercícios assim você encontra no livro ou na lista de exercícios, né? Vamos passar para frente e falar da função arco-tangente, que é a inversa da tangente. Mais uma vez eu tenho aquele problema. A função tangente tem esse gráfico aqui, né? Veja lá o vídeo de gráficos de funções trigonométricas, você vai ver que esse é o gráfico da função tangente. Então, evidentemente, esse valor aqui ele é acessado por vários valores de x, não só vários, mas infinitos valores de x. Então, ela não se presta a ter inversa. Novamente, eu vou ter que fazer uma restrição no domínio antes de definir a inversa, e a restrição de domínio que eu vou fazer é daqui do menos π sobre 2 até o mais π sobre 2. Nesse trecho aqui, a função admite inversa. Então, quando você usa essa função aqui, né, mapeada em todos os reais, com a mesma lei de formação, né? Ou seja, quando eu digo que a lei de formação é essa, eu estou querendo dizer que a maneira de você relacionar esses dois conjuntos é através daquele ciclo trigonométrico, através daquele procedimento de você prolongar uma linha até encurtar a linha das tangentes, etc. Essa função definida desse jeito, com esse domínio restrito, admite inversa. Essa inversa é chamada arco-tangente e ela é representada desse modo, ou assim, tomando cuidado para não confundir com a inversa multiplicativa. E essa função arco-tangente é uma função inversa que as características são definidas pela teoria de função inversa. Ou seja, a gente sabe que tangente do arco-tangente de x é x, arco-tangente da tangente de x é x, né, que é a definição de função tangente. E também o gráfico da função arco-tangente pode ser construído usando a teoria da função
inversa, né? Quer dizer, eu destaquei aqui em vermelho o trecho do domínio do menos π sobre 2 até o mais π sobre 2, lembrando que essa linha do gráfico nunca cruza a reta que está no mais π sobre 2 no menos π sobre 2, né? São assíntotas do gráfico. E aí você troca o papel de x e y. Você coloca o x para cima, depois coloca o y apontando para a direita, e o resultado é que o gráfico, a linha vermelha, vai lhe dar o gráfico da função inversa, ou seja, do arco tangente. Então aqui o gráfico da função arco tangente, né? Aqui você tem o eixo x, para cá apontando para cima você tem o eixo y. Essas linhas que estão aqui devem ser desconsideradas, porque são linhas que sobraram lá do meu gráfico da tangente, em que eu estava considerando a tangente normal, mas o que a gente tem que considerar é somente essa linha vermelha aqui. Então a função arco tangente tem domínio todos os reais e tem como imagem do menos π sobre 2 até o mais π sobre 2, sem incluir nenhum nem outro, né? Porque lá no gráfico da tangente, o π sobre 2 era uma assíntota, que essa curva se aproximava sem nunca tocar. Então aqui, igualmente, no gráfico da arco tangente, isso aqui vai se aproximar por aqui por baixo do valor π sobre 2, sem nunca chegar nele, sem nunca tocar. E a mesma coisa aqui embaixo, se aproximando do menos π sobre 2, sem nunca tocar. Ou seja, essa aqui é uma outra assíntota do gráfico. Então vejamos alguns exercícios. Tangente a menos 1, né, ou seja, arco tangente, de menos 1 sobre raiz de 3. A resposta disso aqui é o ângulo cuja tangente é menos 1 sobre raiz de 3. A gente pode ver isso colocando um valor alfa aqui, ó, e pegando a tangente dos dois lados da equação. Ou seja, do lado esquerdo, como eu tenho a função atuando na sua inversa, isso é o próprio ângulo, menos 1 sobre raiz de 3, igual a tangente de alfa. Então, esse alfa é o ângulo cuja tangente dá menos 1 sobre raiz de 3. Na limitação que eu fiz do domínio da tangente, eu peguei somente os ângulos que vão do menos π sobre 2 até o π sobre 2. Então, esse ângulo aqui tem que ser um ângulo que está aqui dentro, porque essa é a imagem da arco tangente. Agora, como a tangente é medida aqui, né? Para dar uma tangente negativa, ou seja, daqui para baixo, eu tenho que ter um ângulo assim, ou seja, um ângulo negativo. Então, esse ângulo aqui é um ângulo negativo. E como a tangente é uma função ímpar, né? O valor da tangente para esse ângulo negativo aqui, ele vai ter o mesmo valor se o ângulo fosse positivo, só que com o sinal trocado. Agora, qual é o ângulo cuja tangente é 1 sobre raiz de 3? Aí eu posso olhar naquela tabelinha lá, né? Lá de uma aula anterior em que eu falei dos ângulos notáveis, né? Aqui nessa tabelinha eu dei os valores dos senos e dos cossenos. Mas aí se você dividir seno por cosseno, você tem o valor da tangente, né? Ou seja, 0 dividido por 1 é 0. Meio dividido por raiz de 3 sobre 2 é 1 sobre raiz de 3. Bom, aí você pode continuar os outros, né? 45 graus, esse dividido por esse dá 1. Esse dividido por esse dá raiz de 3. E esse dividido por esse não é possível, então não existe a tangente. O ângulo que dá com o valor da tangente 1 sobre raiz de 3 é o ângulo 30 graus, ou π sobre 6. Só que o π sobre 6 é o valor que dá 1 sobre raiz de 3 positivo. Para dar 1 sobre raiz de 3 negativo, aí eu tenho alfa igual a menos π sobre 6. Essa é a resposta. Aqui nós temos uma situação mais delicada, que é o seguinte. Pensando em função inversa, a tangente a menos 1 da tangente de um determinado ângulo é o próprio ângulo, né? É isso que eu venho dizendo muitas vezes, ou seja, o arco tangente, que é a tangente a menos 1, da tangente de qualquer coisa, é essa coisa, é essa própria coisa. Você seria tentado a dizer que a resposta disso aqui é 5π sobre 3, né? Entretanto, aqui eu estou dizendo que o arco tangente de alguma coisa
é 5π sobre 3. Então, se eu estou dizendo que o arco tangente de alguma coisa é 5π sobre 3, então eu estou dizendo que um dos possíveis valores que arco tangente pode assumir é 5π sobre 3. Os possíveis valores que arco tangente pode assumir estão descritos na imagem de arco tangente. Só que a imagem de arco tangente é do menos π sobre 2 até o π sobre 2. E esse valor não está dentro dessa imagem. Então, não é possível que o arco tangente seja 5π sobre 3. Compreendem? O que é a imagem da função? São todos os possíveis valores que aquela função pode ter. Então, quando eu digo, por exemplo, f de x igual a raiz de x, qual que é a imagem dessa função? São todos os x maiores ou igual a zero. Eu estou querendo dizer que essa conta aqui nunca vai dar menos 5, por exemplo. Não existe nenhum valor de x que eu escolha que isso aqui dê menos 5. É isso que é a ideia de imagem de função. E a imagem da arco tangente são esses valores aqui, ó. Ou seja, todos os valores que arco tangente pode ter está entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Isso foi herdado da restrição que eu havia feito na tangente antes de definir o arco tangente. Então, com tudo isso que foi dito, a gente entende um pouco mais o que está acontecendo aqui. A confusão toda é que, embora pareça, o que está acontecendo aqui não é um daqueles casos em que você tem a função inversa combinada com a sua função. Por isso que não está dando exatamente o valor do argumento. Por isso que eu não posso usar esse argumento aqui. Essa função aqui que está aqui dentro, essa tangente, ao ter admitido o 5π sobre 3, já significa que essa daqui não se trata da tangente com o domínio restrito, cuja inversa é a arco tangente. Essa daqui é a função tangente completa. Você já vê isso porque se fosse a tangente com o domínio restrito, esse número não poderia entrar nela, porque estaria fora do domínio dela. Então a confusão toda vem do fato de que eu uso o mesmo nome para duas funções diferentes. A função tangente com o domínio todos os reais, tirando o π sobre 2 mais kπ, e a tangente com o domínio restrito. Como aqui não se fala explicitamente sobre domínio, gera essa confusão. Mas ela dá a pista para você entender o que está acontecendo. Afinal de contas, só em esse número estar aqui dentro da tangente, já significa dizer que essa tangente aqui não é a tangente com o domínio restrito. Porque se fosse, esse número não poderia entrar nela porque estaria fora do domínio. Entretanto, o resultado de tangente de 5π sobre 3 está dentro do domínio da arcotangente, porque o domínio da arcotangente são todos os reais, né? Agora eu observo o seguinte, ó, tangente de 5π sobre 3, né? Aqui no círculo trigonométrico, ó, isso aqui é o π sobre 3, aqui é o 2π sobre 3, né? Quando eu ando de novo a mesma quantidade, né? O desenho está mal feito, isso aqui deveria ser exatamente igual a isso aqui, eu deveria ter dividido em 3 partes iguais, meu desenho está mal feito. Aqui é 3π sobre 3, ou seja, π, né? Quando eu chego aqui é π, aqui é 4π sobre 3, quando eu chego aqui, e aqui é 5π sobre 3. Então, a tangente associada ao 5π sobre 3 é esse número aqui. Agora observe que se eu descer π sobre 3 aqui, eu chego nesse mesmo ponto aqui. Ou seja, esse ângulo aqui, ó, é menos π sobre 3. Em outras palavras, a tangente associada ao 5π sobre 3 é a mesma tangente associada ao menos π sobre 3. Quer dizer, tangente de 5π sobre 3 é igual a tangente de menos π sobre 3. Então a pergunta que está sendo feita aqui é qual que é o arco tangente de menos π sobre 3. É uma pergunta equivalente, né? Já que a tangente de 5π sobre 3 é igual à tangente de menos π sobre 3. Só que agora sim, quando eu digo que o arco tangente da tangente de x
é igual a x, eu não cometo mais aquele erro. Porque agora isso daqui está dentro da imagem de arco tangente. Então essa é a resposta, menos π sobre 3. Então você veja que à medida que você vai fazendo os exercícios, vão aparecendo as complicações, as sutilezas decorrentes daquela restrição de domínio que você fez. Então, como sempre, né, não só nesse assunto, mas de um modo geral, é muito importante que você faça muitos exercícios. Se você se baseia só nesses exercícios que eu estou fazendo na aula aqui, eles não são suficientes, porque essas sutilezas vão aparecendo à medida que você vai resolvendo exercícios, e aí se você tiver alguma dificuldade, você vai perguntando e é assim que você vai construindo o conhecimento. Então vamos fazer um último exercício aqui. Aqui eu tenho o seno da tangente a menos 1 de 2. O resultado da conta tangente a menos 1 de 2 é um ângulo, e eu quero saber quem é o seno desse ângulo. Então, como estratégia de solução, eu vou descobrir o máximo que eu posso sobre esse ângulo, que é tangente a menos 1 de 2, e ver se eu posso usar isso para achar o seno desse ângulo. Se a tangente a menos 1 de 2 é igual a um determinado ângulo alfa, então a tangente da tangente a menos 1 de 2 é igual à tangente de alfa. Então, a tangente de alfa é igual a 2, né? Ou seja, a tangente da tangente a menos 1 de 2 é igual a 2. Agora, se a tangente de alfa é igual a 2, então isso significa dizer que o seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa é igual a 2. Agora, acontece que, usando a relação fundamental da trigonometria, né, importando aqui do que eu escrevi no slide anterior, usando a relação fundamental da trigonometria, você sabe que o cosseno é dado por mais ou menos, né, a princípio, da raiz de 1 menos seno ao quadrado de alfa. Só que esse alfa com quem eu estou lidando aqui eu tinha dito que é o arco tangente de 2. Como a imagem do arco tangente está restrita ao menos π sobre 2 até o π sobre 2, está restrita a esse pedaço aqui, e nesse pedaço aqui o cosseno é sempre positivo, então eu posso dizer que eu de novo uso só o sinal positivo aqui. Então, aqui onde tem seno sobre cosseno igual a 2, eu posso trocar o cosseno por isso aqui. Agora, isso aqui eu posso escrever como seno de alfa igual a 2 vezes raiz de 1 menos seno ao quadrado de alfa. Elevando tudo ao quadrado, eu tenho seno ao quadrado de alfa igual a 4 vezes 1 menos seno ao quadrado de alfa. Resolvendo essa equação aqui, né, esse 4 passa para cá, e aí eu fico com menos 4 seno ao quadrado. Quando eu passo para lá, fica 5 seno ao quadrado igual a 4. E aí, resolvendo isso daqui, eu chego nisso daqui. Lembrando que quando eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados aqui, eu tenho que escolher entre o sinal de mais ou menos aqui. Só que, observando essa equação aqui, ó, que eu passei por ela, isso aqui você tem seno dividido por uma raiz quadrada igual a um número positivo. Então, evidentemente, o seno não pode ser negativo. Então, eu escolho o sinal positivo aqui. Então, o que eu descobri? Eu descobri que seno de alfa é 2 sobre raiz de 5. Agora, quem é alfa? Tangente a menos 1 de 2. Então, o seno da tangente a menos 1 de 2, que é igual ao seno de alfa, eu descobri que é 2 sobre raiz de 5. Essa é a resposta. E eu termino a aula fazendo um apelo para você fazer muitos exercícios, não só da lista, mas do livro. O livro tem exercícios muito interessantes. Olhem o livro.